Faz tempo que a gente não grava, né? Faz. Agora tem muito livro, né? Desculpa. Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Roberto. Você está no canal do Rus Geek. E bem-vindos ao vídeo de leituras do segundo trimestre de 2017. É o segundo ano seguido que a gente faz leituras do trimestre. Acho que a gente esquece de gravar abril, maio e junho, sabe? Não acho que a gente esquece. Eu acho que a gente tava com tanta coisa pra fazer desde abril. Ela tá escrevendo mestrado. Eu sou professora assistente numa faculdade. A gente tá cheio de trabalho pra fazer e nenhum dinheiro, né? Que a gente acabou não tendo tempo pra fazer esses vídeos, que são vídeos maiores e que dão mais trabalho pra fazer. Na verdade, só o Roberto tava fazendo vídeo nos últimos meses, né? Mas vamos rapidinho então, porque é bastante coisa, senão esse vídeo vai ficar do tamanho, sei lá, do mundo, né? Vai ter 1 hora para as pessoas assistirem e ninguém vai querer assistir 1 hora de leitura. Eu começo. Bom, gente, eu li 11 livros esse trimestre, 3 deles foram iguais aos do Roberto e a gente vai falar pra vocês no fim do vídeo desses livros. Então vamos começar. Primeiro livro que eu li foi Uma História Meio Que Engraçada, do Ned Vizzini. Eu li no Kindle Unlimited. Ele é uma edição da Leia com tradução do Gil Reis. Assim, é uma história sobre um menino que tem depressão e se interna no hospital pra tratar essa depressão dele. Eu achei o começo e o meio do livro muito bons, mas eu me incomodei com algumas coisas nele. Por exemplo, eu me incomodei com o romance que tem nesse livro, e eu acho que não é bem que ele romantiza a depressão, porque ele não faz isso, mas ele meio que torna o personagem principal o salvador de todas as outras pessoas do hospital, e isso realmente me incomodou, porque pareceu meio forçado. O segundo livro que eu li em abril foi Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Eu queria ler antes de sair a série, eu li, vi só o piloto da série e larguei. Mas foi uma ótima leitura, tá? O livro tem um ritmo meio devagar e o Shadow, que é o personagem principal, ele não é lá uma pessoa muito ativa. Ele só faz o que mandam, o que ele foi contratado pra fazer. Mesmo assim, a história que o Neil Gaiman traz aqui, com os deuses atualizados e os deuses novos do nosso mundo, é muito interessante. Eu acho que esse livro merece uma resenha só pra ele, então eu não vou falar muito dele aqui. Só saibam que eu gostei pra caramba. Essa edição aqui é da Intrínseca, com tradução do Leonardo Alves. Ainda em abril eu li Confissões do Crematório, mas o Roberto também leu, então a gente vai falar mais no fim do vídeo. E eu comecei The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, mas só fui terminar em maio. E eu também vou falar mais dele com o Roberto. Aí eu peguei um livro que eu tinha ganhado no meu aniversário do ano passado pra ler, que foi O Conde de Monte Cristo, nessa edição da Zahar. Mas espera, eu não li esse calhamaço nesse livro, eu li no Kindle, porque ninguém merece ficar carregando esse livro para lá e pra cá, porque ele tem mais de 1.300 páginas. Fora que as páginas dessa edição são tão finas que eu consigo ver através delas. A tradução é do André Teles e do Rodrigo Lacerda. É uma edição comentada, super legal, pra quem gosta do Alexandre Dumas e de livros clássicos. Com certeza é um livro que flui super bem, apesar das 1.300 páginas, porque ele foi escrito em formato de folhetim. Então assim, se você gosta de uma história de mistério, coisas fantásticas, reviravoltas, uma coisa meio novela, assim, pega pra ler porque é muito bom, apesar de muito grande. Outro livro de maio foi Nevernight, A Sombra do Corvo, do Jay Kristoff, lançamento da plataforma 21, com tradução do Clemente Pereira. Ele também é um livro meio grandinho, quem indicou foi a Maíra do All About That Book, ela tinha falado bastante desse livro, ela fez um vídeo e tal, e eu me interessei pela história dessa protagonista que vai pra uma escola de assassinos pra vingar a família dela. O ritmo do livro no começo é um pouco lento e você fica um pouco irritado com as notas de rodapé que o autor coloca, mas depois que ela chega na escola, a história flui muito bem, e você fica cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer com ela. Eu tô louca pra ler o segundo e ele já tá em pré-venda em inglês e eu quero muito. E por último, nesse mês eu li #Fui, da Viviane Maurey. Foi muito legal porque eu mediei o bate-papo com a autora no lançamento aqui de São Paulo e a Vivi é um amor. A escrita dela reflete muito o bom humor dela no dia a dia e é bem legal acompanhar a viagem da Lully para os Estados Unidos nesse intercâmbio que ela vai aprimorar o inglês e juntar dinheiro. Ela deixa o namorado dela no Rio de Janeiro e a história foca no autodescobrimento da personagem e nas questões de relacionamento que ela vai ter por conta de ser um relacionamento à distância e porque ela conhece algumas pessoas lá nos Estados Unidos que mudam a maneira dela de pensar um pouquinho. Eu gostei bastante, é super fofinho. Comecei em junho com Carrie a Estranha, do Stephen King, o primeiro livro que esse homem lançou na vida, pelo menos de romance. E, gente, para um primeiro livro, meu Deus, como ele
Como pode? Como esse homem consegue? Eu não conhecia a história da Carrie, apesar dela fazer parte, né, da cultura pop, e aí eu não tinha visto nenhum dos filmes, e eu sabia vagamente o que acontecia. Então, assim, foi um livro muito legal de ler e descobrindo todas as coisas que todo mundo já tinha comentado comigo. E eu acho bem interessante o jeito que ele discute a questão religiosa, a questão do bullying, quando isso nem era chamado de bullying, e as consequências que tem quando você coloca uma adolescente com poderes telecinéticos sendo, sabe, sofrendo bullying. Eis que a gente recebeu esse livro aqui da Aleph, ele é bem grande, o Roberto começou a ler, mas eu peguei pra mim e li rapidinho. Leviatã Desperta é uma space opera policial com mistérios no ar, assim, que conta a história de duas pessoas paralelamente. Você acompanha um ex-policial e o capitão de uma nave. Eles têm que desvendar um grande mistério que pode ser a ruína ou a salvação da humanidade antes que, bom, todo mundo morra, basicamente. Eu vou fazer uma resenha pra esse livro, mas eu gostei bastante, a Aleph tá de parabéns. A tradução dessa edição é da Márcia Blasquez, e eu mal vejo a hora de ler os próximos e de assistir a série The Expanse, que foi baseada nele. Aí eu li o 15 Dias do Vitor Martins, mas eu vou falar mais dele depois. E por último eu peguei pra ler Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi e Schwab, que veio no Turista Literário há um tempão. É uma fantasia super legal que se passa com várias Londres paralelas, em algumas não tem magia, em algumas tem muita magia e isso é um problema. E a gente acompanha dois protagonistas que tem que, bom, resolver um pequeno probleminha de vazamento de magia ruim nesses mundos. A tradução é da Ana Carolina Delmas, essa edição da Record, eu li super rapidinho e tô muito ansiosa pelo segundo, que se não me engano sai agora em agosto. Bom, gente, eu li 13 livros, o que foi mais do que a Gabi, mas comparativamente eu acho que ela leu livros muito maiores do que eu, tá? O primeiro livro que eu li em abril foi A Rosa e a Adaga, da René Adier, continuação de A Fúria e a Aurora, que é uma duologia que meio que reconta As Mil e Uma Noites. O primeiro livro eu achei promissor, apesar de ser um livrinho assim de romance que eu não tô muito acostumado a ler, mas o segundo é um descarrilhamento total. É uma pena, né, mas acontece, eu acho que realmente ela perdeu totalmente o rumo no segundo livro. Esta edição aqui é da Globo Out e conta com tradução de Fabiane Mercedes. Depois eu li As Pontes de Madison, de Robert James Waller, eu esqueci o livro em casa, não na casa da Gabi, onde a gente grava os vídeos do Rusgeek, tá? Na minha casa, onde os meus pais e meus bichos de pelúcia moram, e eu infelizmente não lembro nem qual é o tradutor, então eu peço desculpas. As Pontes de Madison foi o livro que inspirou o filme estrelado pelo Clint Eastwood e pela Meryl Streep, sobre um fotógrafo da National Geographic que se apaixona por uma mulher casada e dona de casa em 1960 e pouco. É um livro meio suspiroso, mas muito romântico, muito bem escrito, e eu gostei mais do que eu achei que eu ia. Depois eu li Ghost in the Shell, do Masamune Shirow, o mangá que inspirou o anime e o longa-metragem da Scarlett Johansson. O anime foi tema da minha dissertação de mestrado. Eu falei deste mangá e do anime e do filme num outro vídeo, se vocês quiserem conferir. Tá? Essa edição é da JBC, a tradução é do Drixada, e se você não quiser assistir o vídeo, já posso dizer que como obra cyberpunk ele é muito importante, mas como obra de ficção, como uma história de ficção científica, eu já não achei ele lá tudo isso. Depois eu li The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, mas a Gabi também leu, então eu vou falar desse livro mais pro fim do vídeo. E aí por fim, eu queria ler alguma coisa leve, simples, rápida, então eu li Lobo de Rua, da Janaína Bianchi, só que eu li no Kindle, numa edição nova da Dame Blanche, com uma outra capa, etc. Essa aqui foi uma edição que ela mandou pra gente autografada, e assim, não é muito a minha pegada histórias de lobisomens, mas no fim eu acabei gostando bastante do livro. Eu acho que ele cumpre o que ele se propõe. Eu acho que é um esforço muito bom para quem estava escrevendo seu primeiro romance. Eu conheço a Janaína pessoalmente, então eu queria prestigiar ela um pouco lendo o que ela escreveu e acabei ficando impressionado. No começo de maio eu li It, a Coisa, de Stephen King, só que eu li ele no Kindle, porque né, ele tem 1.200 páginas e ninguém merece ficar carregando essa porcaria na mochila no metrô de São Paulo, que todo mundo sabe que é uma desgraça só. Ele conta a história de um grupo de amigos que se junta para deter um palhaço assassino numa cidadezinha do Maine no final da década de 50. Não vou contar mais por quê? Porque em setembro vai ser lançado um filme, adaptação deste livro, e eu quero escrever uma resenha completinha para vocês para coincidir com o lançamento desse filme. O que eu posso dizer de antemão é o seguinte: esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tem alguns problemas, mas isso a gente conversa mais pra frente. A edição da Suma que eu li conta com uma tradução maravilhosa da Regiane Winarski, que eu realmente acho que ela é um robô. Eu falei isso pra ela no Facebook, eu acho que ela é um robô, porque não é possível que ela tenha traduzido aquilo tão rapidamente como eu sei que ela traduziu e o negócio ter ficado tão bom. De qualquer forma, parabéns a todos os envolvidos. Depois eu li As Belas Maldições, de Neil Gaiman e Terry Pratchett, que era um livro que eu tava querendo ler fazia muitos anos, e aí quando eu descobri que ia ter uma edição nova publicada pela Bertrand, eu falei, agora é a hora. E assim, se um dia você se perguntou o que aconteceria se o Terry Pratchett
Potter e o Neil Gaiman se juntassem para escrever um livro, a prova está bem aqui, tá? E As Belas Maldições contam o que aconteceria se o anticristo fosse trocado na maternidade e fosse morar num subúrbio na Inglaterra. É muito divertido, eu dava tanta risada enquanto eu li isso aqui no metrô que as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse retardado. A tradução é do Fábio Fernandes, a única coisa que realmente pecou nesse livro eu achei que foi a revisão, e tem tantos errinhos que acabou tirando um pouco da minha experiência de leitura, mas mesmo assim é um livro divertidíssimo, vai ter uma resenha mais aprofundada lá na frente pra vocês conferirem. E aí no fim de maio eu li Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, e por falar em Regiane Winarsky, esse livro também foi traduzido por ela, mas como a Gabi também leu ele, eu falo dele pra vocês mais no fim do vídeo. E aí em junho, maluco, eu li um dos melhores livros de fantasia da minha vida, que foi escrito por uma mulher que já tinha escrito um dos melhores livros de fantasia da minha vida. Essa é a Ursula Le Guin e o livro é As Tumbas de Atuan, que aliás tem resenha dele e O Feiticeiro de Terramar, que é o primeiro livro desta série aqui. O que eu posso dizer desta edição aqui da Arqueiro, traduzida pela Vera Ribeiro? Eu posso dizer que a Ursula Le Guin é um gênio e vão assistir a minha resenha. E por falar em Ursula Le Guin, eu li um outro livro dela em junho, só que esse foi um pouquinho mais difícil, que é Os Despossuídos, lançamento da Aleph, com tradução da Suzana de Alexandria. Esse livro se passa no mesmo universo de A Mão Esquerda da Escuridão, cuja resenha você também encontra aqui no canal, e ele conta a história de um homem que vive num planeta que tem uma sociedade utopicamente anarquista, só que ele é um físico e ele quer divulgar o trabalho dele, então ele vai para um outro planeta que é capitalista, e aí, como nós dizemos aqui na minha terra, ele teve um puta choque de realidade. Como esse livro vai ser parte do Clássicos da Ficção Científica no futuro próximo, eu vou falar um pouco mais dele lá pra frente. E aí eu li o livro 15 Dias, do Vitor Martins, sabe, o youtuber super mega ultra master blaster famoso, que conta a história de um apocalipse, quer dizer, que conta a história de um menino que é apaixonado por outro menino, e aí o outro menino vai morar na casa, vai ficar na casa dele por 15 dias, enfim, a Gabi também leu, nós vamos falar dele mais pra frente no vídeo. E aí eu li o Nós, do Zamiatin, cujo primeiro nome é impronunciável. Esse vai ser o próximo Clássicos da Ficção Científica, então eu não escrevi ele ainda, mas prometo que ele vai ao ar em breve, e lá eu vou falar um pouquinho mais sobre essa distopia que inspirou Admirável Mundo Novo e 1984. Essa edição maravilhinda da Aleph foi traduzida diretamente do russo pela Gabriela Soares. É um livrão chato, pelo amor de Deus, muito chato, mas um livrão. E aí por último eu decidi despirocar de vez e li um outro livro que faz muito tempo que eu queria ler, que é Hamlet, de William Shakespeare. Vamos deixar claro que não é exatamente um livro, tá? É uma peça de teatro, e assim, a peça é muito boa, eu já conheci a história, mas eu fiquei muito surpreso com a facilidade que eu li o texto do Shakespeare. Eu achei que seria mais difícil, mas na verdade não é. É um texto fluido e muito divertido, ele tem muito humor. O problema pra mim foi a edição. Esta edição aqui é da Penguin Clássicos, e assim, metade dela é feita de notas de rodapé e textos introdutórios, então eu meio que acabei pulando essas coisas todas. Eu li algumas coisas, tá, pra me dar um pouco de embasamento, mas eu pulei a maior parte e me foquei só na peça. A tradução aqui é do Laurence Flores Pereira, que é PhD em Shakespeare, literatura shakespeariana, etc. É um cara super manjador de todos os paranauês. Muito legal. Nós lemos 3 livros iguais nesse trimestre. O primeiro deles foi The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. A gente vai deixar a capa aqui pra vocês, porque a gente leu no Kindle. A gente pegou numa promoção da Amazon que ele saiu de graça, né? Foi? Foi, aquela que saiu R$10 de desconto, então ele saiu de graça, então a gente leu porque muita gente tinha indicado esse livro, e ele é divertidíssimo. Muito legal, muito legal. É um livro que conta a história de alguns adolescentes que estão terminando a escola, e enquanto eles vivem a vida deles, os probleminhas deles, tá acontecendo tipo um apocalipse. E tem vários escolhidos lidando com esse apocalipse. Só que eles não têm nada a ver com os escolhidos. A gente acompanha todos os dramas deles, mas de forma periférica, assim, ao grande plot, né? Que seria esse plot da invasão, da invasão alienígena, ou sei lá o que que é, nem lembro mais o que que era. Então, gente, é legal porque normalmente a gente acompanha o escolhido, como no Harry Potter, como nos Jogos Horazes, ou mesmo em séries de TV como Buffy. E na verdade, esse livro é uma grande homenagem a todas essas coisas. Uma homenagem à galera secundária, aquela galera que você só vê no pano de fundo, assim, da trama, que você nunca conhece. É porque eles comentam, o irmão da fulana virou um vampiro, tipo... Gente, como que aquelas famílias ali lidam com o apocalipse que acontece praticamente todo mês, né? Tem um por mês, né? Ou um a cada semestre, sei lá. Enfim, o livro é divertidíssimo, ainda não tem em português, se não me engano. Se vocês quiserem conferir, eu super recomendo. O segundo livro que a gente leu igual foi Confissões do Crematório, da Caitlin
É isso que é assim? Faço a menor ideia. Deve ser. A tradução... Você que acompanha o canal dela, não eu. Enfim, a tradução da Regiane Linares, essa edição super bonita, é da Dark Side Books. Eu ganhei ele de aniversário, peguei pra ler, terminei no dia seguinte e mandei o Roberto ler. E ele gostou pra caramba também. Foi mais ou menos o mesmo esquema. Também li, peguei ele, li no dia seguinte, achei ótimo. Fiquei com um pouco de receio de ler, porque eu acho que é um tema meio mórbido. Algumas pessoas com que eu conversei também acharam que é um tema meio mórbido, mas na verdade não é. Ela escreve sobre temas mórbidos de uma forma muito leve, muito espiritualizada. Então eu acho que foi uma experiência muito divertida. A tradução tá muito boa, a edição tá muito bonita, ela é toda vermelha e tal. E assim, se você ficar com vontade de ler esse livro e quiser saber mais sobre a autora, ela tem um canal aqui no YouTube, você pode conferir aqui. E por último, a gente leu 15 Dias do Vitor Martins, lançamento da Globo Out e do Vitor, sabe, que tem o canal. Enfim, essa história é bem fofinha. É de um menino chamado Felipe e os 15 dias de férias dele com o vizinho dele, o Caio, que vai passar, tipo, esses dias na casa dele mesmo, assim, vai dormir lá todos os dias. E pelo qual ele é desesperado e perdidamente apaixonado. Só que o Felipe não se aceita muito bem com o corpo dele, porque ele é gordo, e esse livro é uma jornada dele de se aceitar, se entender melhor com ele mesmo e de se apaixonar ainda mais ainda e perdidamente pelo Caio. Coitado. O Vitor tá de parabéns porque eu li super rapidinho, é super fofo. O Roberto leu metade do livro na fila de autógrafo. Então, assim, muito amorzinho. Parabéns, Vitor, nós amamos. Quem demonstrou muita maturidade aí como escritor. Acho que o livro é bem compacto, mas se cumpre o que se propõe, né? Eu fiquei bem impressionado, apesar de não ser muito o estilo que eu gosto de ler, mas eu gostei bastante desse. E é isso, gente. Essas foram as nossas dezenas de leituras do trimestre. Pensa que na verdade nem foi tanto assim, porque foram 3 meses, né? Eu li mais ou menos uma média de um livro por semana, o que pra mim tá na média. Como eu li livros muito grandes, eu li poucos livros a cada mês. Mas eu acho que foi um trimestre muito bom. Eu gostei bastante das leituras que eu fiz e estou bastante satisfeita comigo mesma. Eu mais ou menos. Eu sei que eu também li uns livros longos, tá? Mas eu queria ter lido mais. Mas no fim eu gostei de quase tudo que eu li. Então, gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu joinha e clique no sininho para não perderem nossas notificações. Comentem aí o que livros vocês gostaram, se vocês já leram algum desses. E a gente se vê no próximo vídeo. E prometemos publicar vídeos com mais frequência. Tchau! Tchau!